O bom vinho português dava boas-vindas às dezenas que foram apreciar de perto o mais novo mural da comunidade de língua portuguesa de Toronto. Podemos ver os mais delicados e precisos detalhes, mas de longe fica claro a imagem de caras conhecidas da comunidade imigrante portuguesa. Vinculados aqui os ideais que estas senhoras tinham e que lhes seja feita justiça e que hoje em dia, e é muito bem como disse, que tanto os filhos como os netos como os bisnetos vão olhar para trás e dizer, na realidade, elas também foram conquistar o mundo tal e qual como o resto dos portugueses foram, não é? E chegou a essa altura. Entre os que estavam lá, mulheres que sabem muito bem o que é chegar numa terra onde não se conhece a língua e trabalhar duro na reconstrução de um novo futuro. Essa senhora está reformada, mas trabalhou na limpeza durante anos. Porque, claro, a gente sujeitamos, eu também vi nessa altura, sujeitamos a qualquer coisa para ganhar o pão de cada dia. Eu acho que as mulheres que foram muito foitas, muito decididas, e elas tomavam conta dos filhos, iam para a clínica de noite. Elas fizeram aqui uma grande parte do país, eu acho que havia de agradecer. O painel é uma homenagem às mulheres portuguesas que trabalharam como empregadas de limpeza nas torres de escritórios nos centros de Toronto e nos edifícios legislativos durante os anos 70. Elas representam mães, esposas, chefes de família, membros da comunidade e ativistas. Filhas e netas dessas mulheres também estiveram no evento para prestar suas homenagens. O que elas se lembram era as horas e, em particular, ter que voltar para casa à noite sem ter métodos de transporte, porque o subway nem sempre estava aberto até tarde e eram mal pagas. Ela trabalhava muito, já não via ela muito. O que é que... a gente tinha chegar em casa, a gente tinha que chegar à casa da escola em tempo para ela ir trabalhar. Sem falta. Sem falta. Que isso era muito importante. O criador da obra é uma pessoa tímida, não falou muito. Alexandre Farto, mundialmente conhecido por Vélez, já esculpiu rostos gigantes como o de Amália Rodrigues, José Saramago e da ativista brasileira assassinada Marielle Franco. Thank everyone for being here, and you know it's an honor, and I was very well treated for the whole project, and my team is over there as well. I just don't want to extend myself too much. I think the wall speaks by itself, and I did my best, and it's an honor to see Sister Idalina. Thank you so much. Foi um projeto, foi muito acarinhado aqui pela comunidade, mas ajudou bastante a fazer o projeto e fizemos a ponta aqui com as pessoas que estão no terreno e foi um prazer também conhecer não só o Gilberto, como a Sra. Idalina e perceber todo o projeto e a força que teve este movimento e a importância que teve. E foi para mim um prazer fazer parte dele. Assim, e fico mais contente ainda de conseguir trazer também o foco para esta história e para a luta que estas mulheres representaram. A deputada federal Julie Zeroweth e a deputada provincial Meredith Stiles também estiveram presentes. Too many times we don't recognize the work of immigrants. They're often hidden people in our society who put their heads down and they just come here and they work. They do many of the jobs that Canadian-born citizens don't want to do. Because I think it reflects today still the fight that many workers have for decent wages, for decent work, for decent pay, particularly those workers who are migrant workers in our country. O mural está localizado na Dundas Street West, em Little, Portugal. Ilustra representantes do movimento Cleaners Action, destacando uma das líderes da greve que ficou conhecida como Wildcat, nas torres do TD, em 1974. Estamos a falar de Dona Idalina. A sua luta e de muitas outras viabilizaram alguns direitos para o pessoal da limpeza. A senhora, para além de ser uma parte integral do movimento que nos traz aqui hoje, também amavelmente permitiu que o Alexandre retratasse a sua imagem na parede. A senhora Idalina Azevedo.
mas quero agradecer um especial do meu coração a toda a gente que está aqui, que foi muito bom o Canadá, mas é preciso a gente se habituar. O nome de Portugal e Canadá eu digo com muito respeito, por isso eu os trago juntinho ao meu peito. Obrigado a todos que eu não merecia ao fim de 40 anos. Os 6 polícias que vieram me ver para me levar. A criação deste mural foi uma iniciativa não só do Little Portugal BIA, mas contou com a ajuda da Embaixada de Portugal no Canadá e da vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão. Olha, isto tem um simbolismo muito grande pessoalmente, porque eu quando vim para o Canadá, com a idade de 15 anos, o meu primeiro trabalho, depois das aulas, depois das escolas, e foi assim que eu paguei a minha universidade, foi exatamente na limpeza. Eu ia com a minha mãe tinha 2 trabalhos, era costureira durante o dia e depois à noite fazia limpezas e eu também ia com ela fazer limpezas e foi o meu primeiro trabalho aqui. Portanto, todo este movimento sindical que aconteceu para dar melhores condições de trabalho às pessoas que trabalhavam na limpeza tocou-me a mim pessoalmente, como tocou a milhares de pessoas que depois dos anos 70 e nestas últimas décadas têm chegado a este país e trabalhado nesses setores. Portanto, a todas estas mulheres que com pouco inglês, com muita luta, lutaram não só por elas, mas pelas suas famílias e por todos aqueles que vieram atrás depois deles, eu acho que isto é uma homenagem mais que merecida. Como eu há pouco estava a referir, Toronto fica hoje também equiparado a algumas capitais como Londres, como Moscovo, como Santa Fé de Bogotá e como outras cidades subejamente conhecidas como Nova Iorque, como Los Angeles, etc. Ora bem, o que é que esta escultura, o que é que esta obra de arte também representa? Representa uma homenagem a todas aquelas mulheres em geral, eu prefiro falar em geral, profissionais da limpeza que ajudaram a limpar os edifícios, fizeram disso a sua profissão, fizeram a sua vida, aquelas mulheres da comunidade portuguesa da diáspora imigrantes que ajudaram a limpar os arranha-céus desta cidade e também os edifícios parlamentares, legislativos daqui, ou seja, daqui de Toronto. Ou seja, hoje Toronto tem mais uma obra de referência, não só para homenagear a sua comunidade imigrante portuguesa, mas também uma obra que coloca o Little Portugal com mais um símbolo da Portugalidade e daquilo que é português neste país. Entre os anos 1970 e 1980, as mulheres portuguesas foram responsáveis por grande parte da militância laboral na indústria das limpezas em Toronto. Essas mulheres desejavam manter a sua dignidade e serem respeitadas como trabalhadoras imigrantes, o que significava alcançar condições de trabalho mais seguras e um tratamento mais justo por parte dos empregadores. A Anabela Taborda, portanto, coordenadora da BIA, contactou-me pediu uma sugestão sobre quem é que eu achava, se podia dar uma sugestão de que figuras, que eventos, que personalidades poderiam ser contempladas ou postas neste trabalho e com a única condição, digamos, a única coisa que queriam realmente é que retratasse uma mulher ou mulheres. E eu dei a sugestão de fazer um mural sobre as empregadas de limpeza e o movimento laboral chamado Cleaners Action, que aconteceu nos anos 70 e 80, por razões, a meu ver, óbvias, porque são figuras, para além das suas conquistas e lutas laborais, que realmente teve um impacto importante na história não só da comunidade, mas da cidade e da indústria. Eu sei que muita gente pensa que a limpeza é uma coisa baixa, mas eu fiz muitas entrevistas com mulheres da limpeza e elas tiveram muito orgulho no trabalho delas, um trabalho honesto e duro, mas que ajudou a família a ir para a frente, ajudou a crescer a família cá no Canadá,
para dar oportunidade à família e aos filhos. Maravilhoso!